O tema de hoje é: a letra mata, mas o espírito vivifica. O texto base está em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quem já acompanha esse canal percebe que o método de interpretação que eu uso das Escrituras é espiritual, não é literal. Já foi demonstrado que a palavra parábola está contida em toda a Escritura, praticamente em todos os livros da Escritura. E quem vai pela literalidade da letra acaba ficando na superficialidade do entendimento. Então muitos defendem a Bíblia como sendo estritamente a palavra de Deus e que ela não contém erros, ou mesmo que contenha conceitos humanos. Sim, existem erros, tanto no Velho quanto no Novo. E existem também conceitos humanos, tanto no Velho quanto no Novo. Porque a Bíblia foi escrita por homens, e eles são falíveis, e nem sempre tiveram total entendimento das coisas do Eterno. Eu já fiz uma analogia que usar o homem que é imperfeito para escrever as coisas do Eterno é a mesma coisa que pegar um exímio pianista e fazer ele executar uma música num piano totalmente desafinado. Ele vai conseguir tocar? Vai. Porém, a música não vai sair perfeita. Não por culpa do pianista, mas por culpa do piano. É isso que acontece com os livros religiosos que nós temos. Então, os erros são causados pela má interpretação dos homens e também por ele ser um mau instrumento. Então, o homem, por melhor que seja, por melhor que ele tente, ele não consegue ser fiel 100% à mensagem de Deus. É como um homem sábio tentar passar o ensino para uma criança. Ela não vai conseguir reter 100%. E além de não reter 100%, ela não vai conseguir compreender os 100% do que a pessoa sábia estava querendo dizer. Então é nesse sentido. Temos mais uma coisa a ter em mente também, que toda revelação na Escritura, ela é feita de forma progressiva. À medida que o homem vai amadurecendo espiritualmente e moralmente, ele vai compreendendo mais e mais sobre as coisas do Eterno. É fácil também entender porque Marcião, um teólogo dos primeiros anos do cristianismo, a forma com que ele enxergava na Escritura dois deuses, um Deus vingativo e mau no Antigo Testamento e um Deus amoroso e bom no Novo Testamento. À primeira vista parece mesmo existir dois deuses, mas para aquele que entende com mais nitidez a Deus e a sua obra, consegue aprofundar no entendimento sobre o Eterno e os porquês dos escritos encontrados na Escritura de forma contraditória. Então a culpa não é de Marcião. Ele tentou meditar, porém foi a conclusão que ele chegou, superficial, de que na Escritura haveriam dois deuses diferentes. Realmente, se você pegar o pé da letra e não entendeu a metodologia que Deus aplicou, não levar em consideração que o homem vai amadurecendo, que vai compreendendo, vai aprofundando mais e mais, fica difícil realmente não cometer os erros que Marcião cometeu. E estou citando o Marcião apenas como um exemplo. Se nós pegarmos outros teólogos, tanto da teologia cristã quanto da teologia judaica,
nós vamos perceber que há erros semelhantes. Portanto, quem sempre meditou e buscou com sede a verdade na natureza, na obra do Eterno e também no próprio Eterno, conseguiu ir além da cultura dos homens de seu tempo. Eu poderia citar aqui vários exemplos, mas vou apenas colocar alguns para os irmãos terem uma ideia do que quero demonstrar neste estudo. Vamos falar sobre a roupa. Temos o texto de Deuteronômio 22, verso 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Então, antes de adentrar ao assunto, quero esclarecer que cada pessoa é livre para viver da forma que bem entender, ela crendo ou não em Deus. Porém, nas leis divinas existem regras, e os filhos de Deus são julgados segundo o seu proceder, segundo as suas obras. É evidente que o juízo de Deus é bem mais complexo do que um homem poderia supor, porque existem pessoas homossexuais, por exemplo, que fazem mais boas obras do que muitos religiosos de aparência. Vejamos o texto de Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, os juízos de Deus, eles são insondáveis para o homem. E os caminhos são inescrutáveis. Mas não é pregado que o único caminho até o eterno é através do Messias? Sim. Mas como aqui ele fala que os caminhos de Deus são inescrutáveis? Porque Deus é sábio, Ele é todo-poderoso, e Ele usa toda a autoridade, toda a sua sabedoria, durante toda a eternidade, para fazer com que todos os seus filhos, em determinado momento, despertem para as realidades eternas, para esses filhos rebeldes se voltem para Ele, para o Criador. Então o caminho de salvação é um só, porém Deus utiliza de métodos, entre aspas, de caminhos, fecha aspas, para levar aquelas criaturas, para aqueles filhos rebeldes, ao arrependimento. Então são situações que o Eterno coloca a cada um dos seus filhos, fazem eles viver determinadas experiências na carne, e nós sabemos que as experiências na carne são múltiplas, ora na riqueza, ora na pobreza, ora na saúde, ora na doença, ora neste tempo, ora naquele tempo, ora como homem, ora como mulher, fará que mais cedo ou mais tarde aquela alma, aquele espírito desperte, acorde para as realidades eternas. Então, falando sobre a roupa, é evidente que Deus quer colocar um padrão mais racional para aqueles que nascem homens ou mulheres, com roupas e ocupações apropriadas a cada sexo. Por exemplo, a maternidade foi dada unicamente às mulheres, e por mais que haja homens tentando ser mulheres, jamais vão conseguir a maternidade. E há tarefas de homens que as mulheres jamais terão, como por exemplo a semente que o homem coloca na mulher para se reproduzir. Por mais que uma mulher queira ser homem, ela jamais vai conseguir esta semente. Então Deus, pela sua sabedoria, colocou funções para cada sexo. Hoje encontramos algumas igrejas que querem extrapolar o sentido desse ensino da roupa. Existem igrejas que proíbem mulheres de usarem calças compridas. E o argumento é que na Bíblia não tem mulheres usando esse tipo de vestimenta. Porém, nem mesmo os homens usavam calças compridas naquela época. Eles usavam túnicas. É um tipo de vestido masculino. Portanto, existem roupas feitas para mulheres e para homens. E é mais desejável que haja esse uso entre os sexos.
É fato também que existem roupas unissex e que não desvirtua a aparência de nenhum dos sexos. O problema maior da homossexualidade, daqueles que ensinam a abstinência ao sexo, o celibatário, exceto em caso de missão para propósitos específicos, isso acarreta um desequilíbrio na sociedade. Acarretará na diminuição drástica da reprodução humana. E sabemos que a reprodução humana ela tem um papel importantíssimo, pois é o veículo para trazer almas, espíritos para a Terra, para se encarnarem neste mundo e viverem as suas experiências. Então, se for tirado a sexualidade natural, o casamento natural, a reprodução natural, isso vai atrapalhar as experiências divinas. Imagine, por exemplo, se o nosso pai ou a nossa mãe resolvesse não ter filhos. A gente não estaria aqui hoje, compreende? Não que nós não existiríamos. Sim, nós existiríamos porque foi Deus que nos criou. Porém, esta experiência na carne que nós estamos vivenciando hoje não existiria. Nós precisaríamos de um outro casal, de uma outra oportunidade para que a gente se encarnasse nesse mundo físico. Porque a porta de entrada no mundo físico é pelo ventre de uma mulher. E a porta de saída do mundo físico é pela morte do corpo físico. Então imagine você uma fila, vamos pôr assim, com 1 milhão de espíritos, de almas querendo se encarnar no mundo físico. Se tivessem 1.000 casais, 1 milhão de casais, a probabilidade seria mais fácil. Agora imagine 1.000, 1 milhão de almas, de espíritos, e apenas 10 resolvessem ter filhos. Então tornaria a encarnação muito mais difícil. Demoraria muito mais tempo, muito mais complicado. Então é por isso que Deus condena o que sai fora das leis naturais do Eterno. Outro ponto que eu queria tocar é sobre a idolatria. Êxodo 22, verso 20. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. Então observe que o povo entendia isso aqui literal. Aquele que comete idolatria deverá ser morto, literalmente. Porém, não é isso que Deus está querendo dizer. Paulo, quando escreveu sobre a lei, disse que ela é espiritual. E é dessa forma que nós devemos entender. Então, aquele que sacrificar aos deuses será morto. Em que sentido? Espiritual. Quer dizer que ele vai deixar de existir no mundo espiritual? Também não. Morte espiritual significa separação de Deus, separação da comunhão com o Eterno. Então essa pessoa que comete idolatria, ela está separada do Eterno. É a mesma coisa que fez o filho pródigo. Saiu da casa do pai. Ali é um simbolismo, é o mesmo princípio. Observe que 1 Reis 11:33, Salomão cometeu idolatria. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Então aqueles que interpretam literal não deveriam matar Salomão? Com toda certeza. Por que não fizeram? Porque Salomão era um rei. Então, percebe aonde pega a coisa? Então, se a pessoa tem poder, tem dinheiro, ela consegue, entre aspas, burlar as leis de Deus ou a lei dos homens. Porém, como eu disse, a interpretação correta é que quem comete idolatria tem morte espiritual, separação do Eterno. E como nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas, Salomão, quando cometeu esses atos de idolatria, certamente morreu espiritualmente. Foi separado da comunhão com o Eterno. Então não tem como a gente burlar as leis de Deus. Mas perante os homens, há essa possibilidade. Então nós sabemos também que a idolatria não é apenas em relação a ter outro Deus, mas colocar outra coisa no lugar de Deus. O egoísmo e a imaturidade espiritual fazem naturalmente um homem idólatra. Por exemplo, colocar santos, colocar guias,
colocar pessoas religiosas no lugar de Deus. E o egoísmo, o Deus do egoísta é o próprio ventre, é a própria pessoa. Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o que é sentar-se no trono de Deus? É eu ser o Deus da minha vida. Uma pessoa egoísta, ela é assim. Ela está pouco se lixando porque Deus pensa ou deixa de pensar. Ela vai querer fazer o que dá na telha, o que dá na cabeça. Então, o egoísta é um ser idólatra de si mesmo. Então, toda pessoa egoísta é um anticristo e está na contramão da ordem universal das leis divinas. E esta pessoa pode ser crente ou descrente, não importa. As obras mostram os nossos frutos e que tipo de árvore nós somos. Por que o egoísta está indo na contramão da ordem universal das leis divinas? Qual que é o resumo da lei? Não é o amor? A Deus e ao próximo? O egoísta, ele ama quem? A Deus ou ao próximo? Nenhum dos dois. Ele ama a si mesmo. Então o egoísta é um anticristo. É um Satanás, é um adversário. Então nós sabemos, pela lei de plantio e colheita, de causa e efeito, o que acontece no mundo quando a maioria dos habitantes do planeta pensa e vive de forma egoística. Se tornará um caos, evidentemente, e injustiças de toda a ordem, social, econômica. E o que são as tempestades que ocorrem na natureza? Do desequilíbrio da própria natureza. O calor excessivo, quando encontra correntes de ar gelado, provocam grandes vendavais. O furacão, por exemplo, é a evaporação de águas quentes do mar e criam correntes ascendentes em forma de espiral. Assim também na sociedade, poderá haver um caos social quando o sistema econômico, político, de controle das massas se tornar insustentável. Quem se lembra do furacão Katrina nos Estados Unidos, depois de 2, 3 dias que a polícia não conseguiu mais manter a ordem, sem energia elétrica, e que a cidade ninguém conseguia mais viver normalmente, a cidade virou um caos, uma terra de ninguém. Começou a haver saques em supermercado, saques em casas. Então, mesmo num país, entre aspas, organizado e seguro, fecha aspas, quando há o desequilíbrio social, ninguém segura. Então, observe o plantio e a colheita que a humanidade está plantando. Hoje nós encontramos mais pessoas fraternas ou mais pessoas egoístas? Coloque no papel quantas pessoas são fraternas e quantas são egoístas. Quantas pensam no próximo e quantas pensam apenas em si mesmas. Quando todo mundo pensa em si mesmo e só quer direitos e não quer deveres, como fica o mundo? Evidentemente não pode ser coisa boa. Mas felizmente, depois da tempestade vem a bonança. Mesmo que haja um caos social pela frente, mesmo que haja um grande furacão social em tempos futuros, sabemos que tudo está no controle de Deus e que nascerá uma nova humanidade. Oséias 2,16 diz: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Meu Baal em hebraico aqui é marido. Então o que a palavra de Deus está revelando aqui é que naquele dia, no dia da instalação do reino de Deus sobre a terra, no novo céu e nova terra, haverá uma nova consciência em que os homens não serão mais idólatras.
pois terão uma nova mentalidade. Vamos agora para a menstruação das mulheres. Levítico 15, verso 19. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela estiver assentado lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Então imagine a mulher nos tempos antigos, quando estava no seu ciclo menstrual e vivendo num ambiente de deserto com pouca água. É fácil entender que, se não tomasse os cuidados, o índice de transmissão de doenças seria muito grande. E tudo que a mulher tocasse poderia contaminar as vasilhas, os potes de barro, etc. É evidente que hoje as mulheres não precisam mais desta lei, porque elas já cumprem de forma automática e corriqueira, pois é feita a higienização com água de forma muito mais abundante que nos tempos antigos, além do uso de absorventes e outros métodos de higiene. Então essa lei já se tornou no coração de todas as mulheres, pelo menos da grande maioria delas. Não é preciso mais estar num livro para se cumprir. O enterrar as fezes, Deuteronômio 23:13. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Assim também como no caso da menstruação das mulheres, o ato de enterrar as fezes se torna hoje o seu uso de uma forma muito mais ampliada, como o tratamento e o uso de esgoto, por exemplo. Apesar ainda de não ser perfeito, pois o homem enterra o lixo e contamina lençóis freáticos e despeja esgoto nos rios e ao mar aberto, sem nenhum tratamento adequado, ou quando muito insuficiente. Vamos para outro ponto chamado os votos. Podemos chamar também de promessas. Juízes capítulo 11, verso 30. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então a gente já conhece a história. A primeira pessoa que saiu ali foi a filha de Jefté. Mas a questão do voto é complicado. Não adianta nada eu fazer um voto a Deus comprometendo uma outra pessoa, pois esta pessoa poderá não cumpri-la. Ela tem os desejos dela. E se eu obrigá-la a fazer, perante Deus não tem valor nenhum. Porque Deus quer as pessoas de livre e espontânea vontade. Nós devemos entender que com Deus não se faz barganha. Ou nós servimos a Ele por amor, ou tudo é em vão. Eu só vou servir a Deus se eu conseguir tal coisa. Senhor, se tu me deres isso, se acontecer isso ou aquilo, eu prometo isso, prometo aquilo. Percebe? Nós devemos ser submissos a Deus, independente de Deus vai conceder ou não. Eu amo a Deus acima de tudo. Eu vou fazer as coisas independente de tudo. Quer Deus me responda, quer não. Quer Deus me abençoe ou abençoe quem eu deseje, ou não. Então são infantilidades de um povo ainda atrasado espiritualmente fazer esse tipo de barganha. Fazer esse tipo de voto, de promessa a Deus. E essa questão de fazer promessa não está restrito somente aos hebreus das Escrituras.
A gente vê cristão fazendo isso até hoje. A gente vê em outras religiões também. Faz parte, é inerente da superficialidade do entendimento humano ainda. Observe também que a questão do voto, como eu disse, é como se fosse uma barganha que você faz com Deus. A gente vê o mesmo princípio em bingos beneficentes, em igrejas, ou de outras instituições religiosas. Ninguém ajuda por amor. Mas o que as pessoas fazem? Eu vou ajudar a determinada igreja, eu vou ajudar determinada instituição religiosa no bingo. Mas por que a pessoa joga? Porque ela quer um retorno, ela quer ganhar. Por que ela não ajuda independente do bingo? Observe. Qual é a motivação principal? É ajudar ou ter retorno? Por isso é que Jesus dizia que a tua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo e vice-versa. E sobre os dízimos, então, por que foi necessário um determinado tempo? Porque as pessoas não doavam uns aos outros por amor. Até hoje é assim. Os homens, mesmo crentes, em sua maioria, ainda são carnais. Então nas igrejas precisa ficar toda semana falando de dízimo? Se as pessoas tivessem o coração de Deus, se as pessoas tivessem amor no coração, não precisa pedir. Não precisa ficar pregando de dízimo. As pessoas iriam ofertar de livre e espontânea vontade. Mas o que acontece? Algumas acabam oferecendo porque se sentem constrangidas. Outras para parecerem justas diante dos homens. Olha, tá vendo? Eu estou dando meu dízimo. Então eu vou lá na frente entregar o meu envelope. Mais uma vez, tem que conhecer Jesus. Faça o bem em secreto. E o Pai que vê em secreto te recompensará. Mas e a questão das boas promessas, dos bons votos? Também não são necessários. Basta orar e interceder por alguém por amor. E Deus o fará também por amor, se estiver dentro dos propósitos dele. Então, às vezes eu oro pela cura de uma pessoa e Deus cura, outras não. Será que Deus faz acepção de pessoas? Não. Tudo tem propósito. A cura de uma pessoa pode levar outras pessoas a Deus, enquanto as outras pessoas não são curadas, para que as pessoas vão para o fundo do poço e elas lá na frente, um bom tempo depois, se quebrantem e busquem o eterno. Então cada caso é um caso. Deus conhece o coração dos homens. Deus sabe o tempo certo de agir com cada pessoa, com cada família, com cada grupo de pessoas. Então nós temos Tiago 5, verso 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não caíres em juízo. A mesma coisa disse Jesus em Mateus capítulo 5, verso 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, olha como Jesus explica: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vamos agora para a questão do adultério. Levítico 20, verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera.
Será que Deus queria que cometêssemos assassinato aqui? De duas pessoas que cometeram adultério? É evidente que não. O entendimento, mais uma vez, é espiritual. A lei de Deus é espiritual. A morte aqui é espiritual. Separação de Deus. Então, quem comete adultério, o homem e a mulher estão separados da comunhão com o Eterno. Então, a imaturidade dos homens religiosos levaram a entender isso ao pé da letra. Repetindo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Mas veja o caso de 1 Reis, capítulo 11, verso 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, se nós pegarmos na Escritura Davi, Salomão, Abraão e tantos outros do Antigo Testamento, todos eles foram adúlteros. Todos eles tiveram mais de uma mulher na época em que eles viveram. Porém, devemos entender que fazia parte do entendimento daquela época. Repetindo, ainda são imaturos quanto ao entendimento mais profundo das leis do Eterno. Olha o que disse Jesus a esse respeito, Mateus 5, verso 27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então não precisa cometer adultério de fato na carne. Mas se o adultério for consumado no coração, já conta como adultério perante Deus, o que torna ainda muito mais complicado para nós. Pulando alguns versos, verso 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Nós percebemos que a Escritura começou a dar direitos às mulheres, mas ainda assim a Escritura deixa muito a desejar. Não por culpa da Escritura, não por culpa de Deus, mas repetindo mais uma vez, pela imaturidade do povo em compreender. A mulher não tinha direito algum sobre a escolha do seu marido. Na separação, ela não ficava com nada. Ela não tinha direito nem de pedir separação. Era o marido que dava a carta de divórcio. Se a mulher saísse de casa, ela poderia ser assassinada pelo marido. Ou, quando muito, ficaria totalmente caluniada perante a sociedade. Próximo item, vamos falar de dinheiro. Levítico 25, verso 35. Se teu irmão empobrecer, observem aqui que não está falando no sentido geral, está falando para os hebreus. Se o teu irmão empobrecer, não somente o irmão de sangue, mas o irmão de nacionalidade, de hebreu para hebreu, não está falando de outros povos. Se o teu irmão empobrecer e as tuas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino ele viverá contigo. Não receberás dele juro nem ganho. Olha, não era para cobrar juro, nenhum valor extra. Teme, porém,
ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não era para receber juro, mas era para receber de volta o dinheiro. Observa o ensinamento. Não lhes dará teu dinheiro com juros, nem lhes darás o teu mantimento por causa de lucro. Beleza. Agora verso 39. Também se o teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se-á a ti, não fará servir como escravo. Então o irmão de nacionalidade também não poderia ser feito como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá de tua casa ele e os seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Porque são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não te assenhorearás dele com tirania, teme, porém, ao teu Deus. Quanto, observa a diferença, quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor. Delas comprareis escravos e escravas. Olha que bonito. Dos povos em redor pode comprar escravo, pode manter em escravidão. Observe, isso é de Deus. Comparado com as nações da época que existia lá, é um progresso. Porém, ainda está muito aquém da verdade. Ainda está muito aquém de falar que isso é divino. É um ensino ainda superficial, básico. Também os comprarei dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias, que estiverem convosco, que nascerem na vossa terra, e vos serão por possessão. Deixá-lo-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para os haverem como possessão. Olha só, o escravo ainda passa de pai para filho, e de filho para neto. Olha que maravilha. Queria ver se desses religiosos radicais tivesse nascido na Síria, na Babilônia, no Egito e fosse levado como escravo, se a pessoa ia gostar. É muito fácil, né? Falar agora no século XXI, estando do lado de cada história. Deixá-lo-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para os haverem como possessão. Perpetuamente os farei servir, ou seja, pena perpétua. Não é à toa que essa turma de religiosos crê no inferno eterno. Para eles é normal. Não tratam as pessoas com misericórdia. Não tratam as pessoas com amor. Os estrangeiros são apenas animais, que você pode fazer gato e sapato o que quiser deles. Perpetuamente os farei servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com tirania uns sobre os outros. Depois chega um grupo de religioso e diz que os islâmicos são radicais. Sim, existem os radicais islâmicos, é verdade. Mas quando eles batem no peito dizendo que a religião deles é melhor, se você considerar esse texto bíblico aqui, é melhor aonde? Por um acaso os árabes não ajudam entre eles também? Com certeza. Então onde que é melhor? É tudo farinha do mesmo saco. Então se a pessoa não entender com maturidade, acaba pegando isso aqui como lei de Deus, como lei sublime de Deus, o que não é verdade. Salmo 15, verso 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Aqui não cita, né? Se é com todos ou se é apenas com os irmãos. Êxodo 22, 25. Sem prestar-lhes dinheiro ao meu povo, não é ao estrangeiro. Ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Mesmo conceito de Êxodo 22 com Levítico 25. Deuteronômio 23, verso 19. A teu irmão, mesmo conceito, não emprestarás com juro, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que acostume se emprestar com juros. Ao estrangeiro, verso 20, olha aí, emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juro. Olha que maravilha. Quer dizer que o estrangeiro eu posso explorar, cobrar juro, correção monetária, etc, etc, etc. Eu fico imaginando os de fora
olhando esse exemplo, né? Maravilhoso. Será que as pessoas vão seguir um Deus desse? Será que estão sendo luz para as nações, ensinando tais coisas? É claro, isso aqui fazia parte de um contexto da época. Mas tem muita gente fazendo isso hoje. Não só dentro do judaísmo, mas dentro do cristianismo. Você já não conhece casos de irmão que emprestou a juro para outro irmão? Não estou falando nem para outras pessoas, que aí com certeza vão cobrar com juro e correção monetária. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra, a qual passas a possuir. Então olha aqui, está colocando que Deus vai abençoar ainda, né? Uma atitude dessa. Isso para um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que ama os inimigos, um Deus que ensina a perdoar 70 vezes 7. É coerente? Ou isso aqui é um ensino humano? O que o povo daquela época entendia que Deus se agradaria? É evidente que é essa opção. É a imaturidade da época espiritual daquele povo que achava que isso era divino, era progresso. Olha só esse aqui se é um ensino divino. Êxodo 22, verso 26. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol. Ah, é divino. Então se eu peguei como fiança, como penhor, uma blusa, uma túnica do meu próximo, eu tenho que devolver à noite quando esfriar. Olha, isso aqui é divino. Mas será que é divino mesmo ou ainda é superficial? Porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. É claro que nós temos que entender que uma sociedade não se muda do dia para a noite. Então, as reformas são graduais. O homem não consegue compreender o espiritual de cara. Tem que ir, como diz o mineiro, comendo pelas beiradas, quando a comida está quente. Então vai ser de pouquinho em pouquinho até a pessoa entender o espiritual. Isso aqui é o início de uma lei divina, porém está muito longe ainda. Então imagina a cena, eu vou lá, pego a túnica, aí de noite eu devolvo. Aí de manhã cedo eu vou lá, pego de novo. E de noite eu devolvo. Então olha a situação. Agora vamos ver o Novo Testamento, se houve progresso. Vamos ver se o ensino está mais perto do caráter de Deus. Lucas 6, verso 33. Se fizerdes o bem ao que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Olha aí como já é mais profundo. Eu posso emprestar sabendo que a pessoa não vai me pagar. Olha só. Já é outro nível. Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Exatamente. Lembra lá quando eu comentei de Levítico 25? Qual que é a diferença para o islâmico radical? Nenhuma. Nenhuma. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Isso aqui é ensino divino. Isso aqui é você ter amor pelo próximo. Emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. Olha aí. E sereis filho do Altíssimo. Qual o ensino divino? É claro que este aqui é um ensino divino. Aquele do Antigo Testamento já está melhor do que os povos daquela época. Porém, ainda está muito aquém do ensino divino verdadeiro. É apenas um degrau de progresso. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é benigno
até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Mateus 5, verso 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então esse é o nosso objetivo, buscar a perfeição. Buscar nos parecer mais com o nosso Pai. No mundo novo, após passar esta colheita do joio e do trigo, haverá uma conscientização maior dos homens. Eles viverão e trabalharão para servir uns aos outros, sem interesse ou ganho material. Eles trabalharão pelo simples prazer de servir a comunidade. E não vão se aproveitar da comunidade. Observe qual deveria ser a nossa conduta. E hoje nós estamos muito longe disso. Essa é a conduta do mundo novo, do novo céu e da nova terra. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Atos 2:44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso aqui é a verdadeira conduta de um filho de Deus. Por quê? Porque todas as almas são do Eterno. Toda a terra é do Eterno. Todos os bens são do Eterno. Então como que eu vou ficar com 2, 3, 4, 5, 10 carros e o irmão meu não tem nenhum? Eu não estou pregando aqui o socialismo da política, mas estou pregando o socialismo da Escritura. Repartir. Atos 4:32. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. É outro nível. Então é lamentável para nós, no século XXI, ainda estarmos longe disso. Para os irmãos terem uma ideia de como nós estamos ainda muito paganizados. Não importa que rótulo nós tenhamos, cristão, judeu, ainda estamos muito longe da verdade, da prática verdadeira do Evangelho. Estamos muito aquém ainda. Próximo item, sacrifício de animais. Êxodo 21, verso 28. Se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado. Então olha só, o boi chifra uma pessoa e essa pessoa morre. O boi será apedrejado. Tem coerência isso? Que culpa tem o boi? Vamos continuar lendo. E não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. É uma lei da época. Ah, mas não está certo prender o boi que é bravo, o touro que é bravo? Sim. Igual prender o pitbull. Porém, olha só como o ensino aqui é superficial ainda. Existem bois que nunca chifraram e de repente ele chifra. Existem cachorros que acordam num dia mau, ou porque estão estressados ou por algum outro problema. Como diz no popular, não acordou no dia bom. Vai mexer, zanga. É igual eu aprendi com um adestrador de cachorro.
E era um Rottweiler. E o guarda que estava tomando conta do canil era inexperiente ainda. Então o cachorro ficou preso o dia todo no canil. Então o que o guarda fez? Tirou o cachorro do canil e começou a andar. Aí tocou a campainha para o guarda atender a porta. Em vez de ele ir com o cachorro, ele foi querer pôr o cachorro de volta no canil. Então o cachorro já estava estressado de ficar o dia todo no canil. O cachorro não queria entrar no canil. E aí o guarda insistiu para colocar o cachorro de volta no canil. O que o cachorro fez? Atacou o guarda. Então percebe? Que culpa tem o cachorro? Então matar os animais por causa disso é uma lei divina? Ou ainda está muito aquém da lei divina? Então tem judeu e cristão querendo ser legalista a ponto de querer impor aos homens o cumprimento das 613 leis. Mas nem todas elas são de Deus. Nem todas elas possuem a profundidade do entendimento dos homens. Então como que eu vou impor isso aos homens? Levítico 1, verso 10. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros, de cabritos, para o holocausto, trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha, que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então coloquem a mão na consciência. Vocês acham que Deus se agrada do aroma de um sacrifício de animal? Quem já teve um animalzinho? Você vai cortar o pescoço dele e oferecer para Deus? Ah, mas isso é prova de amor, é? Para o entendimento do povo daquela época, para o entendimento de um povo ainda imaturo, longe da compreensão mais profunda do eterno, pode até parecer. Mas achar que Deus criou os animais para serem sacrificados é muita ingenuidade. E ainda mais sentir aroma agradável. Sentir o cheiro gostoso das carnes queimando dos animais. Tem diferença isso para os rituais de outras religiões que sacrificam animais? Ah, mas lá eles estão fazendo para outros deuses. Tem diferença? A prática é a mesma. Só muda o endereço. Só muda o Deus. Um é o Deus verdadeiro, o outro é um outro Deus criado pelos homens. Mas tem diferença a prática? Ou a minha prática tem que ser melhor que a dos pagãos? Claro que tem que ser melhor. Existem religiões que não fazem sacrifício. E elas não são melhores do que o judaísmo? Sim, neste aspecto do sacrifício de animais é. Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus olha o coração. Então quanto mais amor a pessoa tem, mais Deus vai considerar. Quanto mais a pessoa tiver amor pelos animais, mais Deus vai considerar. Então os povos primitivos também achavam que Deus se agradavam de oferecer virgens em sacrifícios pagãos. Ah, mas aqui é gente. Lá os hebreus é animais. Sim, já é uma evolução, mas ainda está muito aquém da verdade. Está muito aquém ainda da profundidade espiritual adequada. Se for analisar a fundo, todos são ainda sacrifícios devido à imaturidade dos seres humanos. Levítico 3, verso 1. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea,
oferecê-la em defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Então observe, era para sacrificar os animais e pegar o sangue e ficar espirrando, aspergindo sobre o altar. As religiões primitivas também não fazem isso? Fazem. Até em excessos, elas bebem o sangue. Os hebreus aqui não bebem o sangue, já é uma evolução. Mas ainda é uma compreensão primitiva das coisas eternas, das coisas de Deus. Levítico 11. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Então Deus faz acepção de animais também? Como ele faz dos homens? Ou Deus só não faz acepção de homens, mas faz acepção de animais? Por que Deus criou a lei de separação de animais, puros e impuros? Se entendermos a literalidade das leis alimentares, com toda certeza, pois é melhor nascer como um animal impuro, pois viverá até ficar velho. Já o animal puro dificilmente chegará à velhice. Ele com certeza vai ser sacrificado, ou para ser comido, ou para ser sacrificado. O propósito das leis alimentares foi ensinar o homem a separar o santo do profano. Era um exercício diário, a separar aquilo que é santo do profano, aquilo que é do bem e aquilo que é do mal. Então essa foi a razão primeira da criação desta lei. Então percebe que para um homem atrasado, para um homem primitivo, tem que se passar passo a passo. O que não é aceitável é querer no século XXI querer reconstruir o templo em Jerusalém para sacrificar mais animais. É voltar aos tempos antigos, aos tempos de barbárie. Então, em vez do ser humano evoluir, em vez do ser humano crescer em maturidade espiritual, ele está regredindo. Evidente também que a lei alimentar veio em parte por causa dos costumes dos povos antigos. Basta pegar bons livros sobre o assunto, que era um hábito das nações ali, que tinham esse tipo de separação de alimentos. Não foi uma criação do Deus de Israel. Mas tem também, em parte, o caráter divino. Alimentos mais saudáveis que outros. Porém, deve-se entender bem isso, principalmente ao contexto das épocas antigas. Para quem vivia no deserto há 3, 4 mil anos atrás, sem muita água, é evidente que criar porcos para ser alimentado poderia trazer muitas doenças. Mas hoje, no século XXI, você pode comer carne de porco. Não faz mal nenhum. Você pode comer carne de avestruz, que ela é mais saudável cientificamente do que outros tipos de carne que a Bíblia colocou como lícita. Eu posso pegar uma carne lícita e fazer mal para a minha saúde. Então qual que é o propósito das leis? Evidentemente que era separar o santo do profano. Ora o slide de Êxodo 3:21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo para a terra? Observe que em vermelho nós temos a palavra rua, espírito, vento, sopro. Ou seja, tanto animais quanto os homens possuem espíritos em suas individualidades. A dos animais mais rudimentar, mas tem. Não é tão desenvolvido quanto do homem, mas tem. Temos em roxo a palavra Binei Adam. Binei é meu filho, Adam, homem, humanidade, Adão. E temos em verde a palavra Ha-Biremá, que é animal ou besta. Então percebe que animais têm sentimento, têm vontade e têm pensamento. Eles respiram, se alimentam e se reproduzem, igual o homem. É claro que, como eu disse, eles não têm
uma vontade, um pensamento totalmente desenvolvido quanto o do homem, mas relativamente à sua espécie, eles têm. Os animais sentem emoções. Estão tristes, estão alegres, estão estressados, etc. Bom, se os animais têm espírito, e as plantas? Será que têm? Muito provavelmente. Olha só, a Bíblia não fala nada a respeito. Mas as plantas respiram, elas transpiram, as plantas se alimentam, as suas raízes pegam nutrientes, pegam água. E existem as plantas carnívoras que se alimentam de insetos. E as plantas se reproduzem, produzem sementes. Então observe que na natureza há uma escala: reino nominal, os animais e as plantas. Observe a seiva das plantas. O que é? Em botânica, a seiva é um líquido que circula nas plantas vasculares. Vasculares são veias, semelhantes ao existente nos animais e nos homens. É onde transporta os nutrientes, que faz a planta ter vida. A planta também tem vida, tem sopro de vida, tem espírito. Podemos dizer que ela é o equivalente ao sangue dos seres humanos. Qual que é a função da seiva? A função da seiva nas plantas vasculares é realizar o transporte de nutrientes para todas as células do vegetal. Estes nutrientes são necessários para o crescimento e redistribuição de substâncias orgânicas, produzidas pelo processo de fotossíntese. Se o homem destruir a cadeia alimentar da natureza, ele próprio se destruirá. O ecossistema é responsável por manter o equilíbrio na natureza. Quando se mata os animais que se alimentam de um determinado tipo de outro animal, por exemplo, por falta de predadores, se prolifera na natureza, causando desequilíbrio. Exemplo, imagine não ter os pássaros, rãs, sapos e lagartixas para comer insetos. O que vai acontecer? Os insetos vão se multiplicar. Quando há desequilíbrio no sistema, é comum haver proliferação de doenças, como eu citei no caso dos insetos. Então, muitos tentam usar os textos de Gênesis para dizer que o homem e os animais não comiam carne. Mas o texto de Gênesis é uma parábola e não um ensino literal. Exemplo, a árvore do conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva comeram e ficaram sábios, iguais a Deus. Qual é o fruto que você come que te dá sabedoria? Não existe. É simbólico. Então, o que significa eu poder comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal? É literal? É claro que não. E os insetos? Eles não se alimentam, reproduzem, respiram? Sim. E as bactérias? Também. Bactéria também se alimenta? Sim. Bactéria se reproduz? Sim. Bactéria também respira? Sim. Todos os seres vivos do planeta se alimentam, respiram, crescem, se reproduzem e morrem. É evidente que o Ruhr dos animais é mais desenvolvido do que a dos demais seres vivos. À medida que caminhamos para baixo na escala dos seres vivos, mais rudimentar são os Ruhr e a sua percepção de mundo. Então observe como o hinduísmo tem uma grande verdade, dizer que tudo é emanação do Eterno. E é mesmo. Tudo é emanação do Eterno. Não quer dizer que eu sou hinduísta. Não. Eu não sigo religião nenhuma. Todas as religiões têm a sua parcela de verdade. Mas todas as religiões têm as suas parcelas de engano. Se você não peneirar, não separar o joio do trigo, não vai entender a vida, a morte e os mecanismos que regem a criação do Eterno. Então observe que tudo na natureza faz parte do ecossistema. Todos os seres vivos têm as suas funções. Os fungos destroem, são decompositores de alimento. A barata, o camarão, o urubu estão limpando a natureza. Imagine se você tirá-los da natureza, o que vai acontecer com o meio ambiente. Você já viu quando há greve de lixeiro na sua cidade?
e que o lixo da sua casa e o da rua começa a aumentar? Como fica o meio ambiente? Isso quando a greve é de poucos dias. Agora imagine de 1 mês, 2 meses, 3 meses. O que viraria o nosso mundo? Da mesma maneira, se você tirar os animais que limpam a natureza. Então o homem tem que ter essa consciência. Se ele destruir a natureza vai destruí-lo. É lei de ação e reação, lei de causa e efeito, lei de plantio e colheita. Vamos ver o contraste agora do que Deus ensina de verdade. Jó 14, verso 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Ah, mas esse canal não ensina que é espiritual? Sim, é espiritual o ensino. Então árvores aqui são pessoas. Sim, é verdade. Porém ela é válida no literal também. Se você pegar as chuvas, as irrigações que são feitas em ambientes desérticos, o desvio de parte de curso de rios, por exemplo, como foi feito lá em Israel, as irrigações, o gotejamento, transformaram o deserto em grandes plantações de alimento. Então, ao cheiro das águas, a natureza se recompõe. Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Ah, tá vendo? Os animais vão deixar de comer carne. Será que está falando no literal isso aqui? O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Desde quando a serpente comia pó? Se você pegar uma sucuri, ela come pó? Não. Se você pegar uma jararaca, ela come pó? Desde quando a jararaca come pó? A sucuri. É evidente que isso aqui é espiritual. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Salmo 36, verso 6. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Isso aqui é ensino divino. Deus preserva os homens e os animais. Está falando aqui de povo irmão? Não. Está falando aqui de animal puro e impuro? Não. São todos animais, todos os homens. Salmo 104, verso 10. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Olha que lindo ensinamento. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais, Deus sustenta os animais, e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Salmo 147, verso 7. Cantai ao Senhor com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos. Olha aí, até os pássaros impuros Deus alimenta. Quando eles clamam. Outro ensino divino, Deuteronômio 22, verso 6. Se de caminho encontrares algum ninho de ave em alguma árvore ou no chão com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixará ir livremente a mãe e os filhotes, tomarás para ti, para que te vá bem e prolongue os teus dias. Então é para cuidar dos pássaros até quando estão no ninho. Não é para destruir o ninho. Não é para destruir os ovos. Não é para matar os filhotes. Então nós temos que separar na Escritura
principalmente no Antigo Testamento, daquilo que é ensino divino e daquilo que é ensino humano. E evidentemente que há também ensinos parcialmente divinos, de acordo com a moral da época, de acordo com os costumes da época. Mateus 6,26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Jó 38,41. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Vamos para Isaías 1, verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Observe que Deus não olha o ritual. Observe que Deus não olha nem mesmo a oração. Peraí, isso não é contradição? Não, não é. Deus olha o quê? O coração do homem. Lembra o que Jesus disse? Se você tem algo contra teu irmão, largue a oferta e vá reconciliar com teu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Então quer dizer que eu devo sacrificar o animal depois de reconciliar com meu irmão, conforme Jesus ensinou? Não. A gente vai ver daqui a pouco que não é bem assim. Já se foi o tempo de sacrificar animais. Isso foi no tempo primitivo. Foi no tempo da meninice, foi no tempo da imaturidade espiritual. Então Deus olha o coração. Mais do que tudo. Deus não está preocupado com atos exteriores. Perante os homens pode parecer bonitinho. Reunião solene, dentro de um templo religioso, fazendo sacrifício, fazendo ofertas. Mas se o coração estiver podre, Deus nem olha. E como diz a palavra, Deus nem suporta. Que isso se chama hipocrisia. Continuando aqui, verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então Deus quer de nós as boas obras. As boas obras têm mais valor que o sacrifício. Ouçam bem o que eu estou dizendo. As boas obras têm mais valor que o sacrifício. Ah, mas as boas obras não salvam. Não estou falando de salvação. Estou falando aqui de pessoas que eram para estar salvas e não estão fazendo boas obras. Estão fazendo apenas atos exteriores de religiosidade. É isso que Deus está falando aqui. Então Deus quer o nosso coração. Ele não quer o nosso sacrifício de cordeiro. Deus quer o nosso coração. Ele não quer a nossa oração da boca para fora. É claro que é importante orar. Mas como eu disse, o coração é o mais importante. Não é o que entra que contamina o homem. Então eu posso comer avestruz, posso comer porco, posso comer camarão. Isso não vai contaminar o homem. Por quê? A essência do homem é espiritual.
E comer porco não vai matar ninguém. Carne de vaca também não vai matar ninguém. Mas se eu comer picanha todo dia, a carne de vaca vai me matar. Não é o que entra que contamina o homem. É o que provém do coração, ensinou Jesus. De lá que procedem todos os pecados. Ou seja, da nossa alma, do nosso espírito. Oséias 6,6. Pois misericórdia quero e não sacrifício. Olha aí, é isso que Deus quer, o coração. Misericórdia quero e não sacrifício. Jesus repetiu essas palavras. E o conhecimento de Deus mais do que sacrifício, mais do que holocausto. Então está na hora da gente conhecer o nosso Deus. Saber aquilo que Ele realmente gosta e daquilo que Ele realmente não gosta. Olha só o texto de 1 Pedro capítulo 2, verso 4. Chegando-vos para Ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios o quê? Espirituais. Então é para mim fazer sacrifício de animal? É para mim fazer rituais exteriores? Não. O que são sacrifícios espirituais? São aqueles que provêm da onde? Do coração, do íntimo. Ah, mas o sacrifício espiritual não reflete no exterior do homem? Sim, é claro. Reflete de que forma? Através de boas obras, de boas ações. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente fique subindo escadaria de joelho? Deus quer que a gente fique cantando música mais de 40 minutos? Enquanto estão pessoas precisando da palavra? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então os nossos sacrifícios são do coração, são espirituais. Só para encerrar esse assunto de sacrifício, se todos os animais têm ruar, têm espírito, as plantas têm espírito, nós estamos matando nossos irmãos menores, evidente. Mas nós não temos que se alimentar? Também é evidente. Os animais não precisam se alimentar? É evidente. Eles não matam uns aos outros? No caso dos carnívoros? Sim. Existem animais herbívoros. E os animais herbívoros também não estão comendo irmãos menores? Estão. O homem vegetariano também não come irmãos menores? Também. É claro que isso faz parte do mundo material que nós vivemos. Felizmente ou infelizmente, nós precisamos se alimentar para sobreviver. Os animais idem. Então isso Deus o sabe. Agora, o que Deus abomina é matar animais por esporte. O que não pode é matar animais para sacrifício. O que não pode é matar animais para desperdício de alimentos. O que não pode é desmatar, acabar com a natureza, acabar com o ecossistema. Senão, como eu disse, o prejudicado maior vai ser o próprio homem. Se não hoje, mas as futuras gerações. Então que hoje haja uma conscientização na parte de alimentação, não havendo desperdício. Que a alimentação seja somente por necessário. O animal, quando mata o outro animal, é para saciar a sua fome. Não é para haver desperdício. Vamos agora para outro assunto: matar, apedrejamento e açoites. Deuteronômio 25, verso 1. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar, na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar.
não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Então observe que isso aqui é uma lei compatível para a época em que ela foi promulgada. Hoje, no século XXI, não se aplica mais. Então este não é um ensino divino, é um ensino civil para aquela época, para a maturidade e barbárie que aquele povo vivia. Êxodo 21, verso 2. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. É a lei do dente por dente, olho por olho. Era o contexto daquela época. Também não é uma lei divina. Era uma lei necessária para o povo daquela época. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Ou que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Êxodo 20, verso 13, os 10 mandamentos, não matarás. Então aqui, Êxodo 20, 13, é um ensino divino. Mas observe o texto de 1 Samuel 15, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, um Deus que ensina a não matar, de repente, aqui em Samuel, Deus diz para Saul matar mulher, homem, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos? Aqui é Deus mandando matar? Ou foi Saul e o povo daquela época que entendia que esse era o desejo de Deus? Ah, esse povo aqui é o nosso inimigo. Então Deus quer que a gente acabe com eles. Será que é isso? Qual que é a diferença dos islâmicos? Nenhuma. Islâmicos, quando eu falo, são os radicais. Existem bons islâmicos. Existem islâmicos que são de Deus. Ah, mas eles chamam de Alá. Alá e Yahvé são nomes humanos, dados ao Criador dos céus e da terra. Deus é muito maior do que Alá. Deus é muito maior do que Yahvé. Deus é muito maior do que qualquer nome que o homem possa dar. Eu vou deixar na descrição deste estudo os links onde eu falo de uma maneira mais aprofundada o porquê Deus não mandou matar. Onde eu vou falar mais sobre essa passagem de 1 Samuel 15. Então estão em duas partes, a parte 1 e a parte 2. Elas estarão na descrição. Então não é coerente com Deus que ama os inimigos, que manda perdoar 70 vezes 7, mandar matar crianças, animais de peito e principalmente animais, que não tem nada a ver com a história. Mais uma vez, é por causa de um povo primitivo e bárbaro, que ainda não compreendia a lei do amor. Deuteronômio 21, verso 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhes dás ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta. E lhes dirão, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Observe. Um filho rebelde, pena de morte naquela época. Isso é divino? Claro que não. Aonde está o perdão de 70 vezes 7? Não tem. Olha o que ensinou Jesus em João 8, verso 7. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós
estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então Jesus ensinou o quê? A misericórdia. Porque todos têm pecado. Todos merecem, entre aspas, morrer. Fecham aspas. Mas repito, a morte aqui não é literal. A morte é espiritual. Lembra Adão quando pecou? Ele não morreu na carne. Ele morreu instantaneamente. Aonde? No espírito. Mas morrer no espírito é deixar de existir? Não. Morrer no espírito, repetindo, é estar separado da comunhão com o Eterno. Então é inadmissível um país cristão ter pena de morte. Inadmissível. A sociedade pode ter leis civis, mas um país que se diz cristão, em sua maioria, ter pena de morte é um contrassenso. E eu estou falando aqui de países de primeiro mundo. Não estou falando do Brasil, não. O Brasil, felizmente, não tem pena de morte. E também não tem prisão perpétua. É um grande avanço para o nosso país. Pode parecer que isso é um ato de impunidade, mas não é. Porque Deus não condena perpetuamente. Deus não mata seus filhos, no sentido existencial. Deus é sábio o suficiente para curar os seus filhos. Deus é poderoso o suficiente para resgatar todos os seus filhos, fazê-los dobrar a cerviz, para que eles se humilhem e se ajoelhem diante de seu Pai. Se não hoje, se não amanhã, mas na eternidade. Vamos para o próximo item, a piedade. Deuteronômio 7, verso 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Ou seja, para não ter piedade dos inimigos, né? Já perceberam de cara que vai contra o que Jesus ensinou. Percebe? Era a visão do povo daquela época. E o que é pior, né? Coloca Deus na frente, dizendo que foi Deus que mandou. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás tuas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Vou pular alguns versos, vou para o verso 16. Consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles. Olha aí, repetindo mais uma vez. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás seus deuses, pois isso te seria por ciladas. Vamos agora para Deuteronômio 13, verso 6. Se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas com a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, nem olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás. Mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão.
Deuteronômio 25, verso 11. Quando brigarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão do que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelas suas vergonhas, cortar-lhe-ás a mão, não a olharás com piedade. Observe agora o contraste com o Novo Testamento. 1 Timóteo capítulo 4, verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, e exercita-te pessoalmente aonde? Na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Viram aí a diferença entre o novo e o velho? Como disse Marcião, parece que são dois deuses diferentes. Na realidade, o Deus é o mesmo. A questão é, muitas coisas do antigo foram colocadas em nome de Deus. Foram ideias imaturas e superficiais sobre o eterno. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende. Nada entende, observa aí, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Olha aí a grande diferença. Não tem como negar que há uma diferença gritante entre o velho e o novo. Diferença gritante de ensinamentos. Mas estejamos atentos de que refletia o caráter moral, intelectual e espiritual do povo daquela época. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Ou seja, hipocrisia, aparência de piedade, mas não tendo piedade. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Percebe aqui que é uma escada, ó.
Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, para que finalmente chegue no amor. Então, sem piedade não se chega no amor. Então, como que Deus vai ensinar lá atrás a matar os inimigos sem piedade, sem amor? Vai contrário o que Jesus ensinou. Amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7. Transforma Deus em hipócrita, uma teologia dessa. Você colocar ensinos divinos. Percebe? Verso 8. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se quiser conhecer Jesus, se quiser dar frutos, essas coisas têm que ir aumentando. Essa é a escala que eu citei agora há pouco, do texto de Paulo. Passando pela piedade e chegando no amor. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Olha aí, é cego. Então quem fazia as coisas lá atrás sem piedade era cego. Era cego. Vendo só o que está perto. Ou seja, vendo só o próprio umbigo. Só a própria nação, só o próprio povo. Não considera o povo estrangeiro. Não tem amor pelo próximo. O próximo é só o povo. Entende? Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Estamos nos encaminhando para o final deste estudo. Vamos falar agora finalmente do amor, que é o cumprimento completo de toda a lei. Levítico 19:18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Percebem que aqui o ensino é superficial, apesar de ser divino. Por quê? Não te vingarás nem guardarás ira com os filhos do teu povo. Não está falando no geral, de toda a humanidade. Infelizmente ou felizmente, é gradativo. A evolução, o progresso das civilizações. Inclusive do povo de Deus, não foge à regra. Romanos 13, verso 8. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos amei uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha aí. Lembra do que disse o religioso para Jesus? Quem é o meu próximo? Entende? Por isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Viu aí que está incluído não matarás? Então como pode Deus mandar matar animais? Criancinhas de peito, que nada tem a ver com isso? É um absurdo crer que isso é Deus mandando matar. Não tem diferença nenhuma dos islâmicos radicais. O povo de Deus, o povo que se chama de Deus, dizer essas coisas. Está se igualando. Está se transformando tudo em farinha do mesmo saco. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha aí, isso é divino. Isto aqui é um ensino perfeito, que não faz acepção de pessoas. Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Repito, se um de nós tivesse nascido lá no meio dos amalequitas, fosse, por exemplo, um adolescente, uma criança de 7, 8 anos, e tivesse visto um povo chamado hebreu, com espadas e porretes vindo matar todo mundo, o que a gente ia achar do povo hebreu? Que era um povo de Deus? Era? Claro que não. Agora, eu não estou querendo aqui desmerecer as guerras. As guerras, felizmente ou infelizmente, são necessários. Mas a crueldade na guerra é inadmissível. O que é crueldade na guerra? Matar animais, matar crianças, crianças de peito, pior ainda, matar mulheres.
matar anciãos, pessoas que não estão oferecendo perigo, que não são violentos. Vamos agora para Mateus 22, verso 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O amor é o resumo da lei. O amor a Deus e o amor ao próximo. Então tudo que vai contra o amor, o verdadeiro amor, o amor de Deus, não o amor humano, porque o amor humano é imperfeito. O amor humano muitas vezes é carnal, é animalesco. Só existe o amor verdadeiro, que é o amor divino. Só existe um amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Então Deus suportou o sacrifício de animais, como suportou outros tipos de imaturidades do homem, como a poligamia, o adultério e o matar pessoas em nome de Deus. Então a gente vê homens de Deus tendo várias esposas. A gente vê homens de Deus matando animais, matando crianças, cometendo absurdos. E o que é mais grave, né? Usando o nome de Deus. Se fosse no próprio nome, ainda vai lá. O próprio sacrifício de Jesus deve ser entendido com mais profundidade. É evidente que Deus sabia que, enviando Jesus a um mundo atrasado moralmente e espiritualmente, naturalmente seria assassinado por seus algozes e contraditórios radicais. Infelizmente, no mundo atrasado, só se dá valor a mártires e não a pensadores e mestres. Não aprendem pelo amor, mas pela dor. Ou seja, se Jesus tivesse vindo, ensinado o Sermão do Monte, feito muitas curas, muitas obras maravilhosas, como ele fez, e tivesse morrido de velhice, muita gente não ia crer nele. Infelizmente é assim. O ser humano gosta de mártir. Então por isso que foi usado até a morte de Jesus para ensinar. Fazia parte do script, do roteiro. Observe que se Jesus viesse no tempo de Moisés, ou mesmo antes de Moisés, tempo de Abraão, todo o trabalho dele seria em vão. Muitos, até há 2000 anos, não entenderam. E nem mesmo hoje, nem todos entendem. Mas imagine caminhar na história para épocas remotas e primitivas. Imagine na época de Moisés ensinar um Deus de amor. O pessoal iria esculachar com Jesus. Se Jesus tivesse vindo na época de Moisés, seria chamado de louco. Ele já foi chamado de louco há 2000 anos atrás. Agora imagine na época de Moisés, com um povo mais bárbaro, mais primitivo. Vamos para Gálatas 4, verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Veja aí, na plenitude do tempo, no tempo adequado. No tempo que Deus viu que o homem já era capaz de começar a compreender os ensinos de Jesus. Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então aqui, ó, o que Jesus disse no Sermão do Monte? Quem ouve essas minhas palavras? Veja como a doutrina que Jesus trouxe era o mais importante. O conhecimento da verdade é que liberta. Não é isso que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é conhecereis o sacrifício de Jesus na cruz e ele vos libertará. Não, conhecereis a verdade. A verdade liberta.
É evidente que o homem não consegue sozinho se libertar do pecado. Precisamos de Deus para isso. Mas vamos falar isso aqui, mas nós vamos falar nisso daqui a pouco. E lembre-se que os ensinos de Jesus não é dele, é daquele que o enviou. Então são os ensinos que libertam. Devemos guardar bem isso. Conhecereis a verdade. E a verdade você conhece como? Tendo experiência com Deus. A verdade você conhece como? Conhecendo as leis do Eterno. Conhecendo o caráter de Deus. Conhecendo sobre a vida, sobre a morte. Isso vai te libertar. Libertar da ignorância. Muitos pecados são feitos por causa da ignorância do ser humano. Então o bom observador da vida verá que nem todas as pessoas despertam ao mesmo tempo, cada qual no seu tempo apropriado. Deus sabe o momento certo de despertar seus filhos, cada um a seu tempo na eternidade. João 6, verso 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe fora concedido. Tá vendo? É Deus que desperta. Não adianta eu pregar para uma pedra, um coração duro. Se Deus não despertar aquela pessoa para ouvir, ela não vai ouvir. Ah, então qual é a utilidade de pregar? A utilidade de pregar é que nós não sabemos quais corações estão endurecidos e quais estão prontos para receber a mensagem. Joga a tua semente de manhã e à tarde, porque você não sabe qual delas vai prosperar. Lembra da parábola do semeador? Então nem todos vão receber a mensagem. Se caiu no meio de espinhos, se caiu no meio das pedras, se caiu em terra dura, entende? Mas a que caiu em terra fértil, esse recebe a mensagem. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É Deus que amadurece os corações. Por aí você vai entender que todos vão ser salvos, não ao mesmo tempo. Isso é uma grande chave de entendimento. E que a teologia tradicional joga as pessoas no inferno, porque dão a elas uma única oportunidade. Não conhece o caráter do Eterno, não conhece a sabedoria do Eterno, não conhece o poder do Eterno. Ele é todo poderoso. Ele é perfeitamente sábio para resgatar todos os seus filhos. No devido tempo. Existe uma lei divina chamada progresso, e ela não se dá do dia para a noite. Como tudo da natureza, não dá saltos gigantescos. Há pequenos períodos de revolução que fazem progredir as massas. Humanas em tempos determinados. Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Vamos crescer até a estatura de Cristo, porque Cristo, Jesus, já é um anjo perfeito. Um anjo que não tem pecado. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Observe agora. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte,
efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito, do vosso entendimento. Não podemos pensar como no tempo de Moisés. Entende? Temos que pensar no tempo de Jesus. Ele veio ensinar a profundidade das leis de Deus. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, como Deus é benigno, compassivos, como Deus é compassivo, perdoando-os uns aos outros, como Deus nos perdoa, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Lucas 6,48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa é a nossa lição de casa. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei, no Antigo Testamento, se não soubermos entendê-la, mata. Mas o Espírito da lei, que a lei é espiritual, que disse Paulo, que a lei é espiritual, ela vivifica. Passamos a entender a profundidade do ensino e do caráter do Eterno. Então há árvores que produzem frutos em meses. Há árvores que produzem frutos em anos. Por isso, se não entendermos os mecanismos da vida e da morte na grande obra de criação do nosso Pai, muitos não compreenderão os propósitos e terão uma falsa visão, ou mesmo superficial, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um abraço a todos e até a próxima. Shalom, shalom.